Perfeito. 3, 2, 1, gravando. Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast, o Pod Hit. E como sempre viemos falar de saúde, né? Sempre falar de atividade física, voltada para a saúde, a importância da atividade física. Começando esse mês agora de outubro, um assunto bem relevante é o câncer. O câncer de mama, o câncer de forma em geral. Hoje temos algumas convidadas aqui. Temos a nossa convidada, a doutora Karen Koch, oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês, veio ajudar a gente. Marineide Dourado, paciente de CA, diagnosticada com CA de câncer de mama. E Amanda Matheus, diagnosticada também com CA de cólon. Então, hoje é uma doença que está bem atingindo bastante pessoas. É uma doença que agora, até os estudos dizem que até 2030, 1 a cada 5 pessoas terá câncer. Então, é uma doença que a gente tem que ter uma importância um pouquinho, falar um pouquinho dela e cuidar um pouquinho. Então, a gente trouxe a doutora aqui hoje para ajudar a gente a falar um pouquinho. Quiser se apresentar, doutora, se apresenta para a gente, fala um pouquinho. Boa tarde, obrigada, Clériston, pelo convite. É um prazer poder falar sobre uma das coisas que eu realmente mais gosto de falar dentro da oncologia, que é sobre, talvez, prevenção. E, além de prevenção, tratamento e também reabilitação. A gente sabe que a incidência do câncer tem aumentado no mundo todo, no nosso país também. O INCA, que é o Instituto do Câncer do Brasil, que é quem faz as análises, prevê para o triênio agora até 2025, 630 mil novos casos a cada ano de câncer. Se a gente olhar especificamente para o câncer de mama, falando no Outubro Rosa, 74 mil novos casos de câncer de mama, 2023, 2024, 2025. Estimativa para o nosso estado, Distrito Federal, que é pequeno, nós somos um estado pequeno, 1.030 novos casos por ano de câncer de mama. Então, a gente está falando de uma incidência alta. E o que causa isso? Assim, temos fatores de risco e fatores protetores. Dentre os fatores de risco para o câncer, a gente cita muito a obesidade. Obesidade hoje é fator de risco para mais de 15 tipos de cânceres diferentes. Dentre eles, câncer de mama, câncer de útero, vários outros tipos de câncer. E o que leva à obesidade? Normalmente o paciente que é sedentário e o paciente que tem uma alimentação desbalanceada. Quando a gente vai falar de alimentação rica em nitrosaminas, que são os embutidos, salsicha, presunto, peito de peru. Quando a gente vai falar de carne vermelha, um consumo excessivo de carne vermelha, tudo isso a gente já sabe que aumenta a carcinogênese e aumenta o risco de câncer de cólon, que é o câncer de intestino. O câncer de mama é um tumor que a gente já começou a ver uma inversão no padrão de idade há um certo tempo. Já existe muitos pacientes com câncer de mama abaixo de 50 anos de idade. Antigamente era muito fácil da gente ver, a gente já tinha aquela noção de que eram os mais idosos que teriam câncer. Hoje a gente vê os mais novos, né? Hoje a gente está vendo aí, com 24 anos, a pessoa tem até mais nova, né? Exatamente. A inversão que a gente vê hoje em dia está muito relacionada ao estilo de vida da população. Aí se você me pergunta assim, mas estilo de vida? A Amanda, por exemplo, tem 24 anos de idade. Com 24 anos de idade, ela teve tempo para fazer alguma alteração ou um estilo de vida tão errado para ter um câncer? Provavelmente não. Mas a gente tem visto essa inversão e a gente tem visto pacientes cada vez mais jovens com câncer. E é igual que você falou, a gente tinha a ideia, sempre teve, que câncer é uma doença do idoso. Tanto que a gente tem alguns métodos de prevenção, algumas doenças têm rastreamento de forma eficaz. O câncer de mama, mamografia a partir dos 40 anos de idade. Na rede pública, a partir dos 49, mas para todas as sociedades, 40 anos de idade, a gente deveria começar a fazer mamografia. Se a gente tem uma história familiar importante, aí sim, um pouco antes.
Para pacientes com 45 anos ou mais, independente do sexo, pelo menos uma colonoscopia. Para os pacientes do sexo masculino, PSA a partir dos 50 anos de idade. E para as mulheres, exame de prevenção a partir do início da vida sexual ativa, para a gente poder entender sobre o câncer de colo de útero. Fazer um adendo rapidinho, puxando a sardinha para minha brasa. O câncer de colo de útero é uma doença totalmente prevenível, com vacinação. E a gente está agora, a gente teve no mês de setembro, o Setembro em Flor, que chama atenção para os cânceres ginecológicos. No Brasil, a gente tem a vacina de graça no posto de saúde para meninos e meninas de 9 a 14 anos. E até o final do ano, de 15 a 19 anos, também poderão se vacinar. É o único jeito da gente prevenir o câncer do colo do útero. Então, assim, a gente está numa época, né? Então veio agora o Setembro Amarelo, aí estamos passando por Outubro Rosa e vai vir aí o Novembro Azul. Então, assim, é uma importância bem grande essa época. Então, assim, é um assunto bem relevante que a gente tem como falar. E onde a gente quer chegar nessa parte da atividade física. A importância da atividade física, tanto na prevenção, quanto durante o tratamento, quanto na reabilitação, né? Exatamente. O que mais importa para nós da área da saúde, obviamente, é a vida do paciente. Sim. Quando a gente está falando de um diagnóstico. Toda vez que o paciente chega com o diagnóstico, a primeira interpretação, a primeira coisa que passa pela cabeça dele é o que vai acontecer comigo agora. Eu acho que as meninas são capazes de falar isso muito melhor do que eu, por mais que já tenha 13 anos de acompanhamento de paciente oncológico. Eu acho que a gente sente quando é com a gente. Então, eu acho que quando bate, ele pergunta, quando pega o diagnóstico, qual que é a ideia, assim, conta um pouquinho como é que foi, o que é. É o medo da morte, né? Sempre assim, é o primeiro impacto, né? Eu tive o diagnóstico no dia 30/9 do ano passado, de 2024, e eu já vinha acompanhando o meu pai num câncer de língua, e como ele tinha um histórico também de câncer de mama, porque ele teve câncer de mama 10 anos atrás, eu fazia exame a cada 6 meses, né? Então, eu tinha feito o exame em maio, não tinha nada. Quando foi em setembro, não tinha nem 6 meses, eram 5 meses e poucos, eu fui refazer os exames, e no ultrassom ali, na hora que olhou a pessoa que estava fazendo o exame, já falou, tem alguma coisa aqui que a gente precisa fazer biópsia urgente, né? E aí fui fazer a biópsia e logo em seguida veio o diagnóstico, praticamente no Outubro Rosa aí, né? Então, como eu sou casada, tenho 2 filhos pequenos, eu sou bancária, então assim, e agora? Né? E agora, como é que vai ser daqui para frente, né? Eu vou ter saúde, vou ter vida para poder criar os meus filhos. A preocupação maior de início é essa, né? E como é que vai ser o tratamento, né? O que eu posso fazer para me curar? E assim, não à toa, trouxemos as duas aqui, são pacientes da doutora Karen. Então, assim, temos a propriedade para falar hoje, e ela tem a propriedade para falar com as meninas por isso. E uma das coisas que ela pediu desde o começo foi que você continuasse a atividade física, que você já treinava. Isso. Eu já fazia atividade física, e a recomendação já de início ali é continuar, apesar das adversidades do tratamento, né? Porque, como a doutora Karen vai falar aí, a única coisa que combate a fadiga, que é um dos efeitos, né, do tratamento, é a atividade física. Então, assim, eu pude viver isso, né? Ver que realmente, com atividade física já não é fácil. Sem atividade física, eu acredito que eu não estaria aqui. Então, assim, ele me ajudou demais. Como eu tenho 2 filhos pequenos, aquela rotina, né? Pesada de acordar as crianças, dar banho, levar para a escola e ter disponibilidade de tempo, atenção. O exercício físico me permitiu continuar fazendo tudo isso praticamente de forma normal. Eu acho que ajuda também na ansiedade, né? Porque a gente tem muita ansiedade nesse momento. Quando eu esperei pela biópsia, né? A doutora Karen foi um anjo na minha vida.
E aí, quando era pra ela me dar a notícia, eu fiquei, assim, muito ansiosa. Tipo, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Tipo, assim, eu tenho 24 anos. Eu fiquei pensando nas limitações que eu poderia ter, né? Pô, eu trabalho, estudo. Então, assim, sou jovem, né? E eu nunca fui uma pessoa de ser doente, assim, de ter ficado muito doente. Eu tenho imunidade muito baixa. E aí a gente tem muitos questionamentos, mas eu acredito que a atividade física ajuda muito nessa área da ansiedade mesmo, tanto antes quanto durante o tratamento, porque a gente fica querendo que acabe logo, né? Eu tô indo pra minha última quimioterapia na próxima semana, e assim, passou muito rápido, mas a ansiedade que fica antes, assim, é constante. Né? E ajuda também a combater e a evitar uma depressão, né? Uhum. A atividade física aí, o Clérison pode falar mais sobre isso, libera vários hormônios aí que ajudam a gente a não entrar numa depressão, porque acaba que a maioria dos pacientes não conseguem ali, né, conter ali a mente e acabam padecendo de outras doenças. Foi uma né? coisa que a doutora Karen falou pra mim. Evita ficar em casa só pensando nisso, entendeu? Ficar pensando muito nisso. Porque a nossa cabeça, às vezes nossos pensamentos são traiçoeiros, né? E aí eu sempre evitava fazer isso, assim, claro que com responsabilidade, mas assim, nunca deixava de, às vezes, ver meus amigos ou fazer uma coisa que me deixasse mais feliz e alegre, né? Além também do apoio que eu tive de muitas pessoas, meus amigos, minha família, isso também ajuda muito. Eu vi uma frase há muito tempo atrás que dizia assim: se todo mundo soubesse o quão bom é a atividade física, as farmácias começavam a quebrar. Então, assim, hoje, puxando para esse assunto do câncer, então eu queria que a doutora Karen apresentasse um pouco os benefícios. Saiu um estudo agora, né? Acho que tem 2 meses. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Que o câncer, ele reduz a recidiva, ou a atividade física reduz a recidiva do câncer e a mortalidade. Então, praticamente temos um remédio aí. Temos isso. Vamos lá. Eu vou falar um pouco primeiro do estudo que Sim. você me perguntou e depois eu vou falar da atividade física de forma geral. Sim. Vou falar um pouco dos 2 casos, tanto de câncer de cólon quanto de câncer de mama. Como eu expliquei anteriormente, os pacientes com câncer de mama, ou pelo menos o exercício físico, ele é um fator protetor. Se a obesidade é um fator de risco, o exercício físico é um fator protetor. Ninguém que pratica atividade física corretamente está extremamente acima do peso, no máximo em sobrepeso. A gente sabe que se você destinar 23 minutos do seu dia, que é um tempo relativamente curto, é 3% do seu dia, você reduz o risco de um câncer de mama, por exemplo, ou um câncer relacionado à obesidade em quase 30%. Veja, redução de risco não quer dizer que aquele paciente não vai ter. Sim. Eu já tive pacientes que faziam atividade física. Marineide mesmo é uma paciente que chegou para mim já fazendo atividade física. Era uma paciente que frequentava academia, fazia musculação, alimentava-se bem. E aí, quando eu falei para ela, você precisa manter, porque isso é um fator protetor, a primeira coisa é ela me questionar, tá, mas isso é um fator de proteção porque eu tive fator de proteção. Reduz o risco, mas não é só isso que a gente tem de risco. Além disso, o paciente que tem uma quantidade de massa muscular maior, ele passa, obviamente, muito melhor pelo percalço da toxicidade do tratamento do que alguém que não está com o que a gente chama de performance clínica adequada para fazer um tratamento. Uma das coisas que eu avalio quando o paciente entra no meu consultório pela primeira vez, a consulta sempre de primeira vez é uma consulta mais longa, uma consulta mais demorada. A gente precisa olhar para toda a parte social, como está a parte psicológica do paciente, como está a parte física do paciente, porque eu não tenho como indicar um tratamento, por exemplo, como quimioterapia, igual as 2 pacientes estão fazendo, se elas não têm condição física, condição clínica de ser submetida a esse tipo de tratamento. Então, eu observo a marcha do paciente, como ele está entrando, nível de equilíbrio. A gente precisa olhar para o paciente e ver se ele consegue assentar na cadeira sozinho, se ele consegue levantar da cadeira sozinho, porque isso demonstra para mim sarcopenia, ou seja, diminuição de da massa magra. A gente já tem estudo mostrando que obesidade sarcopênica, aquele paciente
obeso, mas sem massa muscular, performa pior a tratamento de quimioterapia do que quem tem massa muscular dentro da normalidade. Nem sempre na atividade física a gente fala muito isso. Nem sempre aquele paciente, aquele aluno que está bem gordinho, ele tem massa magra. Todo mundo fala, não, nem sempre. Às vezes ele tem a sarcopenia, mas não transparece. Exatamente. Quando ela chegou para mim, então, e falou assim, eu faço atividade física, mantém, continua. A quimioterapia, ela traz um grau de fadiga muito importante. Eu acho que isso elas vão ter muito mais propriedade para falar do que eu. E a única coisa que combate a fadiga é hoje exercício físico. A gente já testou algumas drogas, a Ritalina é uma delas, mas o efeito é muito periférico, é muito pequeno. Então, assim, perto dos efeitos colaterais que a droga tem, não é uma droga que a gente usa hoje na prática clínica para melhorar esse tipo de sintoma. Agora, a atividade física, sim. O paciente que faz atividade física, como a Amanda falou, fica com a parte biopsicossocial melhor, a cabeça funciona melhor, libera neurotransmissores, libera dopamina, que é o hormônio da alegria, então a gente fica melhor. O sono regula melhor. A gente sabe muito bem que o paciente oncológico, por N questões, seja pelo problema que ele está enfrentando, seja pela quimioterapia, como o protocolo de quimioterapia, grande parte dos protocolos usam corticoide, que aumenta apetite, diminui o sono. Então, a gente aumenta o cortisol de forma geral. O paciente não dorme também, não descansa, não tem um sono reparador. O paciente que está na atividade física, ele tem um sono muito mais reparador. Esse paciente não ganha peso, porque é comum durante o tratamento, às vezes, o paciente ganhar peso e não perder. As pessoas têm a ideia de que a quimioterapia só faz perder peso. Não. O paciente ganha peso durante a quimioterapia, corticoide abre o apetite, o paciente fica mais quieto, ele acha que ele não pode fazer as coisas, existe isso, né? Não pode fazer nada dentro de casa, foi para fazer tudo. Minha mãe tava assim, minha mãe ficou muito preocupada, né? Tudo que ela ficava, Amanda, cuidado, não sei o que eu falei, mas assim, você tá num tratamento, mas você ainda tem uma vida, você ainda pode viver, não normalmente, né? Com restrições, é claro. Mas, assim, acho que acontece muito essa radicalidade, assim, de mudar totalmente sua rotina, sua vida. E nem todo mundo tem essa visão. A gente vê, a Neide passou isso. Ela foi fazer, né? A fisioterapia, eu tava fazendo já a fisioterapia pós-cirurgia, e o fisioterapeuta que estava me atendendo, ele não sabia que eu podia fazer exercício. Eu falei, não só posso, como devo fazer exercício. Orientação médica faz parte do tratamento, né? E ajuda muito, assim. Eu percebi muito isso, assim. Tem uma parte ali que você não tem como fazer exercício, que é o pós-cirúrgico. Você fica ali pelo menos 30 dias sem poder fazer exercício físico. E aí a fadiga vem forte. Então, assim, é visível quando você se esforça para, né, manter ali uma atividade física, tanto que aquilo te traz coisas positivas, né? Por mais difícil que seja, não é fácil sair da cama, não, porque a fadiga, ela é forte mesmo. Mas a gente tem que se policiar e se esforçar, porque você vê o benefício. Também como a atividade física, agora que eu já fiz a químio, já fiz a cirurgia, mas os movimentos ficam limitados. Então, é muito importante fazer uma fisioterapia e continuar o exercício físico para voltar aos movimentos, de preferência 100%. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Puxando a sardinha um pouquinho aqui, né? Hoje ela faz pilates, para melhorar os movimentos. Então, como ela teve esvaziamento de axila, então tem o pilates. Temos lá na academia, temos na New Hit. Ela faz a musculação. Então, assim, a gente tenta manter, porque para poder não retornar, né? Assim, é uma prevenção, é um auxílio. É o que a gente vai tentando, né? E a New Health tem toda a questão do atendimento personalizado, né? Que é muito importante se você não tem ali a autonomia de fazer exercício sozinho. Também tem a questão do ambiente aberto, né? Então, a nossa imunidade baixa muito durante o tratamento, né? Então, o ambiente lá ajudou muito também nesse sentido. É
ambiente de acolhimento, atendimento personalizado. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Eu consegui malhar a maior parte do tratamento. Você falou uma coisa muito importante, o que eu vejo muito no consultório. Quem é meu paciente sabe, a primeira recomendação, enquanto o paciente tem condição física para isso, condição clínica para isso, é fazer atividade física. Algumas vezes a gente recebe paciente que, diferente delas, já tem uma doença avançada e pode ter acometimento ósseo pela doença. Então, ali a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de indicar, seja atividade física, seja até mesmo fisioterapia. Quando o osso está acometido pela doença, a doença ela tira cálcio do osso e deixa aquele osso muito frágil e aumenta o risco de fratura. Uma fratura em área de sustentação do corpo é uma tragédia dentro da oncologia. Se você fratura a coluna, comprime a raiz nervosa, você pode ter um paciente que para de andar. Então, assim, não é que a metástase óssea ela contraindica a atividade física, mas eu preciso que esse paciente, primeiro, tenha um controle da doença com o tratamento e depois que ele faça uma atividade física supervisionada. Esse paciente não pode fazer atividade física sem supervisão. Os outros pacientes, como as meninas que estão fazendo quimioterapia, mas que já estão sem doença, as duas agora estão em tratamento para redução do risco da doença voltar, elas, em tese, não precisariam estar tão acompanhadas. Mas uma coisa que é muito importante, que eu falo dentro do consultório e que eu vejo dentro do consultório, é que nós, médicos, precisamos entender, principalmente, a realidade daquele paciente. Não adianta eu olhar para o paciente e falar assim, vai fazer atividade física, vai fazer atividade física. O paciente é o meu centro. Você tem condição de fazer atividade física? Você tem acesso a uma academia? Você tem acesso a um educador físico? Alguém que poderia, pelo menos, te dar atenção? Porque a gente vê muito hoje. Eu não sei, você pode dizer isso melhor que eu. Se vocês são treinados durante a faculdade, se vocês têm alguma coisa que poderia mostrar como agir com um paciente oncológico. Porque existem várias fases ali do paciente. Um paciente que pode estar um pouco mais cansado, espoliado, porque ele está naquele momento no tratamento. E existe a reabilitação, que já é diferente. Na verdade, hoje a gente meio que sai da faculdade sem ter tanto essa experiência, sem ter sem saber muito, sem essa instrução específica. Mas são instruções que tem inclusive no site, né? No site da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica tem um consenso feito por um educador físico do Paraná, chamado Rafael Demenice. É um educador físico, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente num evento de Outubro Rosa. Ele tem um projeto muito interessante que vale a pena as pessoas darem uma olhada, que é um projeto chamado Correndo contra o Câncer, dentro da Faculdade Estadual de Londrina. Ele coloca todas as pacientes para correr na pista de atletismo da Faculdade de Londrina. Já botou as pacientes para correr na rua, independente do tipo de câncer. Se essa paciente não tiver uma contraindicação absoluta para aquilo, eles treinam as pacientes. Hoje a gente procura um pouquinho mais isso aí. Em Brasília hoje a gente tem um grupo que rema no lago, a Canomama. Inclusive a gente tá querendo fazer um aulão lá na academia. Então, assim, hoje a gente está procurando mais isso, até porque, igual a gente falou no começo, antes era uma doença muito longe, hoje está ficando muito perto. E a gente está vendo a necessidade, todos nós estamos vendo a necessidade da atividade física e a importância que isso faz no pós também. Então, assim, isso eu acho que todo mundo, hoje nós professores, eu vou falar pela New Hit, hoje nós estamos indo atrás, procurando isso aí, tentando ver um pouquinho mais, especializar um pouquinho melhor nisso aí, para poder conseguir atender
todas as formas, entendeu? Então, assim, nosso tratamento hoje é mais personalizado. É igual você falou, nem todo mundo vai ter a condição de estar lá, não, mas quem está lá, a gente quer que seja bem atendido, bem assistido. É um lugar mais acolhedor, é um lugar que a gente vai trabalhar de acordo com o objetivo e necessidade da pessoa. Então, a gente está procurando isso aí. Mas, justamente por essa importância e por a gente ter perto hoje, que a gente foi atrás. Mas nem todo lugar não acha isso aí, não. Alguns anos atrás, eu tive a notícia de que a Universidade Católica aqui de Brasília estava tentando montar um projeto muito similar ao do Rafael, na Universidade Estadual de Londrina. Não sei dizer, na verdade, se isso foi para frente. Ele buscava os pacientes do Sistema Público de Saúde para isso também. Você me perguntou anteriormente, eu acabei nem falando muito. A gente tem o Congresso Americano de Oncologia, chamado ASCO. Nesse congresso foi apresentado um trabalho que você até citou dados, que é um trabalho que pegou pacientes com câncer de cólon em estágios clínicos 2 e 3, ou seja, pacientes que foram submetidos à quimioterapia. E ele dividiu os pacientes para... Metade dos pacientes foram orientados a fazer atividade física. Olha, você precisa fazer atividade física, e aí o paciente, se quisesse, tomaria a sua decisão. E a outra metade dos pacientes foi submetida a um tratamento de exercício físico estruturado. Uma intervenção com avaliação, musculação, 3 vezes na semana. Esse paciente foi acompanhado. E o que a gente viu quando você compara o braço de pacientes que sofreu a intervenção, ou seja, que fez a atividade física, o exercício físico estruturado com o educador físico, ele teve de 30% a 40% de redução no risco de retorno da doença. E também teve de 30% a 35% da redução do risco de morrer por câncer de intestino. Então, veja, 30% a 35% não é um valor baixo. 30% a 40% do risco de recorrer da doença, menos ainda. Menos ainda. A gente está falando de uma coisa muito importante. Quando você pega pacientes com câncer de intestino em estágio clínico 2A, são pacientes com uma doença um pouco mais inicial. Alguns, por fatores de risco, têm indicação de quimioterapia adjuvante, reduzir o risco da doença voltar. E quando eles têm essa indicação, a quimioterapia vem reduzindo 3,6% o risco da doença voltar. Olha a diferença da atividade do física remédio do remédio. Tá vendo? da Então, atividade assim, física. temos um remédio contra o câncer, tá vendo? E é o que eu falo, cabe ao paciente, né, entender essa importância, porque, lógico, tem as condições financeiras e tudo, mas faz parte do tratamento. Se você não se priorizar, você não vai ter saúde para fazer nada. E é uma coisa que só você Então, pode fazer por você mesmo, né? Exatamente. Entendi. Então, assim, a gente, como paciente, precisa entender a importância daquilo para a gente continuar tendo qualidade de vida, né? Então, assim, você tem que enfrentar a atividade física como se ela fosse um remédio mesmo, entendeu? Então, você precisa se priorizar, você precisa se dedicar. Não tenho condição financeira de ir para uma academia? Faça uma caminhada, né? Faça um treino em casa, na internet. Inclusive, a NHILT tem vários vídeos gratuitos lá que te ensinam a fazer exercício em casa. Então, se dedique, se priorize, porque você precisa da saúde para viver. Porque viver sem saúde, você não tem condição de fazer nada. Quando está doente, você vê isso, né? Eu estava até Coisas conversando hoje básicas. com o bonde e tal, sobre isso, que sem saúde você não faz nada, você fica limitado a fazer tudo na sua vida, você não consegue fazer nada. Então, eu acho que, assim, de todas as áreas da nossa vida, quando toca na nossa saúde, eu acho que é o pior, assim, pra gente. Porque você não consegue fazer nada, você fica limitado. Exatamente. Você sente dor. Eu tenho uma prima da minha idade, 39 anos, com metástase, inclusive óssea, e ela me fala diariamente isso, assim, a importância da atividade na física na vida dela. Ela também tem 2 filhos pequenos, trabalha, aquela rotina corrida, e ela falou, quando eu não faço atividade, é visível. O meu rendimento durante o dia cai.
Então, assim, é do paciente, né? O médico faz a parte Prescrição dele, médica. orienta, faz a prescrição médica. Então, cabe ao paciente, não só ao paciente, como todas as pessoas, né? Entender a importância É a nossa importância dosezinha da diária de atividade saúde, física. né? A atividade física é a Exatamente. nossa dose diária de saúde. Qualidade de Então, vida. E, né? e sendo bem sincera, às vezes dá preguiça mesmo de ir pra academia, mas quando você vai depois, a sensação de tipo assim, caraca, eu fui, consegui. É de dever cumprido mesmo, assim. É muito. Eu já bom. fui pra academia durante as quimioterapias ali, passando mal mesmo, assim. Mas eu ia porque eu sabia que eu ia sair dali melhor. Falava, hoje a gente vai ter que fazer um treino mais leve, porque realmente eu tô passando mal, tô com enjoo, a fadiga tá grande. Mas aquele pouquinho que você faz já te ajuda bastante na qualidade de vida ali, do seu dia render bem melhor. Quando a gente fala de atividade física, eu não vou mentir, eu também tenho os meus dias que eu não gostaria de pisar na academia. Acho que todos nós temos. todos nós. Todo mundo passa por um dia muito atribulado, Aquele dia muita corrido, coisa fala, que a gente vou não, deixar. não. Você só quer deitar, Né? descansar. E é engraçado quando você pega a definição da Organização Mundial de Saúde sobre sedentarismo. Eu acho que eles pegam, às vezes, até de forma bem pesada, porque eu tento me exercitar, eu faço musculação pelo menos 3 vezes na semana, eu faço atividade aeróbica nos outros dias, obviamente quando possível, tem dias que a gente não consegue. Como a Marineide, eu também tenho filhos pequenos, eu também trabalho muito, enfim, às vezes a gente não consegue colocar a rotina e equilibrar todos os pratinhos que a gente tem para equilibrar. Eu também vou para academia com preguiça, mas eu também tenho a mesma sensação que todo mundo. Eu saio de lá com uma sensação melhor, o meu sono é mais reparador, as coisas funcionam melhor. E eu tive depois da minha segunda gestação, eu fiquei parada, não fazia mais atividade física, malhei até ela nascer, depois eu fiquei quase 2 anos parada. E eu vi uma diferença muito importante na minha vida. Importante, inclusive, em não conseguir dar conta de todas as atividades que eu tinha durante o dia. Parecia que eu conseguia resolver 2 ou 3 atividades da lista e a outra pendência virava outro dia. E aí eu fui... E aí médico é sempre assim, né? Vou dar uma olhada na tireoide, deve ser a tireoide. Vou dar uma olhada no ferro, eu devo estar com algum problema. E eu dosava e não tinha nada de errado. E aí eu falei com meu marido, também é médico, também é oncologista. Ele falou assim, eu acho que está faltando um pouco de atividade física. Eu lembro que eu fiquei brava com ele naquele dia, que eu falei assim, eu não estou dando conta de fazer as minhas coisas, onde é que você quer que eu vá para a academia? Mas eu resolvi aceitar o conselho. E que conselho bom. Tá vendo? Eu comecei a conseguir resolver as minhas coisas. A OMS fala que todas as pessoas, independente de ser paciente oncológico ou não, eu acho que a gente pode até aliviar um pouco para o paciente oncológico. Todo mundo deveria fazer entre 150 e 300 minutos de atividade moderada por semana. Ou 75 a 150 minutos de atividade vigorosa por semana. A gente divide isso em atividade aeróbica, só que a gente não pode esquecer que o que a gente precisa para envelhecer bem é músculo, atividade resistida. Eu também não gosto de musculação como todo mundo, mas eu faço. Existem estudos hoje que está ligado diretamente à quantidade de massa magra que O você tem no envelhecimento corpo do sistema com o nervoso envelhecimento. central. Total. Então, assim, se a gente vai pensar na atividade física, a gente puxa muito isso. Todo mundo pensa, vou ficar com um corpo bonito. Cara, isso é o de menos. É uma consequência, Isso é uma né? consequência. Pode vir, Ainda pode tem vir. isso, né? Ainda tem esse benefício. É isso, pode vir? Pode. Mas depois que a pessoa consegue levantar e sentar, você pensa, eu tenho hoje, minha avó tem 86 anos, dela conseguir sentar e levantar do vaso é uma vitória. Então, assim, ela sempre praticou atividade física. Então, assim, você tendo massa muscular, você aumenta a sua vitalidade, você melhora o seu sono, o seu nível, diabetes, isso tudo diminui. Então, a atividade física é um remédio. Exatamente. É um remédio. E é um remédio
que, vamos puxar aqui um dado igual a gente já comentou, é um remédio barato. Porque hoje, só o que o governo gasta aí com tratamento oncológico na rede pública é 3,8 bi no ano. É mais ou menos isso? No ano de 2022, salvo engano, 2022 ou 2023, o governo brasileiro precisou investir 3,5 bilhões para tratamento, seja ambulatorial ou hospitalar, de pacientes oncológicos. Só na rede pública. Veja, então... a gente está falando do governo, a gente não está falando de toda a parte privada, tá? E se a gente continuar mantendo o ritmo de vida, o estilo de vida que estamos... a gente, até 2030, a gente tem hoje 27% da população brasileira em algum grau de obesidade. Se a gente colocar o sobrepeso aí, a gente chega muito mais maior. longe. Aumenta então, a bastante. gente não está muito longe de chegar à metade da população brasileira acima do peso. Eu falei logo no início, obesidade é fator de risco para mais de 15 tipos de câncer diferentes. Outra coisa, não vamos falar só sobre câncer. Pressão alta, diabetes. O paciente que faz atividade física é um paciente que, quando você está lá na academia, você está fazendo atividade física, rotineiramente você também melhora a sua alimentação. Você não quer jogar aquilo ali tudo fora. Você está ali, você começa a fazer melhor, você começa a entender melhor. Você começa a perder peso, você começa a ter menos resistência à insulina, você começa a melhorar todas as coisas. Muitos pacientes hipertensos, quando começam a fazer atividade física e perdem peso, podem parar, às vezes, o medicamento. Não são todos, obviamente. A gente tem causas e causas. Mas tem pacientes que conseguem. Sim, a gente, lá na New Hit, tem paciente que entrou com a gente. Eu tenho uma aluna lá que ela começou a fazer atividade física com a gente com 49 anos. Então, nunca é tarde para começar. Ela começou com 49 anos. Hoje, ela era hipertensa, tomava 2 remédios por dia. Hoje em dia ela não toma mais, mas pratica atividade física 5 vezes na semana. E é o que eu falo, assim, todo médico que você vai, nutricionista, cardiologista, ortopedista, vai te prescrever atividade física, inclusive no caso de doenças graves, que é o nosso caso, né? Uma neoplasia grave, lógico. Vão ter pacientes que não vão poder se exercitar, né, ali em algum momento, mas é prescrição médica. Qualquer médico que você vai, independente da idade ali, ó, no caso da avó dele, 86 anos, o médico vai falar. Coloca atividade física na sua vida. Eu vou ainda puxar um tema bem difícil para elas, principalmente. Sim. A quimioterapia, de forma geral, coloca a mulher em menopausa. Tá? Chamada menopausa precoce, porque foi induzida pela quimioterapia. Sim. Os casos de pacientes com câncer de mama, especificamente, que tem um subtipo, que são subtipos de receptor hormonal positivo, mesmo depois da quimioterapia, se essa paciente volta a ter ciclos menstruais, a gente bloqueia ela, porque a gente sabe que o hormônio seria uma forma de alimentar a doença. E a menopausa, ela traz para as mulheres uma série de consequências. Quando você entra em menopausa de forma natural, você tem um declínio da função do ovário e, com isso, você vem entrando e tendo sintomas de forma mais sutil. A partir do momento que eu começo uma quimioterapia e coloco uma paciente em menopausa, eu bloqueio ela. Eu tenho paciente de 40 anos, paciente de 24 anos de idade, que elas não estavam para entrar em menopausa. Menopausa traz baixa de libido, redistribuição da gordura corporal, principalmente para a parte abdominal, que aumenta risco de doença cardiovascular, ondas de calor, fogachos, aumento de resistência à insulina. Então, eu trago irritabilidade, eu trago uma série de complicações que o exercício físico ajuda de forma parcial, mas ajuda. Ajuda a diminuir esses efeitos, com certeza. Ameniza bastante, ajuda. Então, assim, não só para isso, né? Mas ele melhora no gasto energético, depois ela melhora
quando ela faz atividade física, diminui, o sono fica melhor, o dia que ela não faz atividade física, piora um pouquinho. A reabilitação pós-tratamento, assim, a gente fala muito pouco sobre isso, porque a gente tem uma dificuldade de resolver os problemas que o paciente traz para a gente. Isso é real. Às vezes a gente tem dificuldade de tocar em alguns assuntos, porque o paciente vai falar, eu tô com isso e eu não tenho como resolver aquilo. Eu tenho uma forma de resolver, mas a forma de resolver é uma contraindicação absoluta no caso dele. Então, eu preciso tentar melhorar e arrumar um pouco. A quimioterapia, por mais que o paciente faça atividade física durante a quimioterapia, nós mulheres, a gente tem uma dificuldade maior de ganhar massa muscular. Se ela está em menopausa, mais ainda. Então, quando essa paciente sair de quimioterapia, por mais que ela tenha malhado feito exercício físico durante todo o tratamento, que ela tenha faltado ali os primeiros dias pós-quimioterapia, onde os eventos agudos, náusea, vômito, são um pouco piores, mas que ela tenha feito treinos bem estruturados, que ela tenha se alimentado bem, ela vai estar com uma massa muscular, obviamente, menor do que o que ela entrou. Então, eu preciso da reabilitação. Nos casos dos pacientes com câncer de mama, eles foram submetidos a uma cirurgia que abordou a axila. O nível de comprometimento do membro, obviamente, depende de paciente para paciente, depende da cicatrização e de vários outros fatores. A cicatrização, num paciente desnutrido, num paciente com baixa massa muscular, a cicatrização é pior. Temos agora um paciente lá na academia que o médico pediu que ele fizesse, no dia que ele recebeu o diagnóstico, falou assim, eu vou te dar hoje para você processar a informação, mas a partir de amanhã eu preciso de você treinando até o dia da cirurgia. Então, ele já está pensando nesse pós dele, na recuperação, diz que para ele melhorar na recuperação, para ser uma cirurgia mais branda, né? Vamos além. Eu trato hoje principalmente câncer de mama, câncer de pulmão e câncer ginecológico. Quando a gente fala dos tumores ginecológicos, a obesidade vem cada vez mais mostrando a sua face nos tumores de útero. E o que você acabou de falar sobre esse paciente, a atividade física, principalmente a atividade aeróbica, condiciona o cardiopulmonar dele para que ele vá para uma cirurgia provavelmente com menor risco de evento cardiovascular. Ou se um paciente para fazer uma cirurgia de lobectomia, que é retirada de um lobo do pulmão, por câncer de pulmão, esse paciente ele passa muito melhor se ele é ativo fisicamente, se ele tem condicionamento físico para isso. A grande maioria dos pacientes com câncer de pulmão são ou foram tabagistas, na sua grande maioria. Então, eles já têm um pulmão que não tem a melhor atividade. Um pulmão a comprometido. fisioterapia respiratória e a atividade para condicionamento cardiovascular melhora esses pacientes. Às vezes, a gente precisa que o paciente faça isso por um tempo antes de ir para a cirurgia. Porque se ele for para a cirurgia, naquele momento, ele sai da cirurgia dependente de oxigênio. Eu lembro que a doutora Franciele, a mastologista, antes da cirurgia, falou a mesma coisa. Quanto mais você se exercitar, melhor você vai passar pela cirurgia e no pós-cirúrgicos, né? Então, assim, tem uma importância muito grande aí de estar se exercitando. E é o que eu falo, as sequelas ficam, não tem como, né? A gente entra em menopausa química e vários outros efeitos, mas a gente pode minimizar para ter qualidade de vida, né? E eu acho que o mais importante, assim, da atividade física no pós agora, né? Eu fiz um PET aí no dia 13, graças a Deus, não tem nenhuma célula mais em atividade, é a questão do câncer não voltar, né? Que diminui muito a chance da recidiva. Então, a gente vai manter as atividades físicas aí para nunca mais esse câncer passar. A Marineide, cada aqui. vez que ela entrava no meu consultório, eu sabia se ela estava fazendo atividade física ou não. O humor variava? Ela vinha muito mais cabisbaixa quando ela não estava fazendo atividade física. Viu? O humor também varia. Varia. Não, mas isso foi uma coisa assim que a gente tentou puxar bem. Eu, como da área, tentei puxar a sardinha para o meu lado.
Então, não deixei que ela... A sardinha tá toda na tua brasa, tá toda. Você Então, tá com a assim, faca, o queijo e a puxei goiabada bem, na mão. Montei praticamente a academia dentro do quarto dela para o dia que ela não pudesse sair, que ela tivesse ruim, que ela fosse pelo menos pedalar, fazer alguma coisa. E sempre que ia fazer os exames, ficava olhando lá as taxazinhas para mandar para a doutora Karen para ver se Estavam tava melhores. ok para poder fazer. Então, assim, eu acho que a gente viu mais ainda a importância. Então, assim, eu acho que eu já tenho um bom tempinho aí na área, gosto da área, sou apaixonado, entusiasta mesmo de atividade física, gosto, isso eu trago dentro de casa, meus meninos, tem gente que fala que eu já coloco até demais, mas não, eu acho que é o normal, eu quero criá-los nesse intuito, nesse mundo, nessa pegada. Lá para frente eles vão escolher se querem continuar mais ou qual que vão escolher. Então, enquanto estão gostando, estão fazendo. Então, assim, eu acho que a atividade física é um remédio. Faz muito bem, porque hoje em dia a gente está com uma taxa de obesidade infantil altíssima e que vai refletir daqui uns anos ali na frente nos nossos casos, porque a criança que não aprendeu a se alimentar e que ficou parada dentro de casa jogando videogame, ela é aquela criança que vai emburrecer e vai chegar na fase adulta com múltiplos problemas de saúde. E acho que muitos pais não têm essa consciência também, sabe? Porque quando é criança, é gordinho, é bonitinho, mas às vezes a criança tá com problemas de saúde mesmo. Eu tenho um sobrinho que ele vai fazer 10 anos agora, e meu irmão é muito, assim, bem criterioso na alimentação dele, justamente por isso. E às vezes ele fala, você quer ficar comendo muito doce, quer comer errado, você quer virar uma criança doente, ele já coloca o terror, assim, nele, já pra ele ter essa consciência que, tipo assim, eu tenho que me alimentar bem. A pediatria, ela vem de um conceito que nos primeiros 2.000 dias a gente não deveria dar açúcar para a criança, ou seja, isso vem desde a concepção até os 2 anos de idade. E aí eu vejo, por exemplo, a minha mãe dentro de casa. Minha mãe falava quando eu tinha as meninas. Ai, coitadinha delas, até 2 anos. Nossa. Isso tem um fundo científico. Ninguém tirou isso não vamos dar porque ela vai acostumar. Não. É uma coisa que a criança nem conhece também. Os genes da formação das placas de ateroma se formam até os 2.000 dias. Então, se a mãe se alimenta bem e ela mantém a alimentação da criança até os 2 anos de forma satisfatória, evitando açúcar, seguindo o que o pediatra fala, a chance dessa criança não ter problemas do que o que a gente está vendo hoje é muito grande. Hoje, as doenças cardiovasculares brigam com o câncer pelo primeiro lugar em mortalidade. AVC, infarto, e tudo isso está relacionado a uma má alimentação ao longo da vida toda. E a gente que tem já um histórico, né, familiar de problemas de hipertensão, diabetes e CA na família, aí a preocupação aumenta mais ainda. O meu pai em relação mesmo, às crianças. ele faleceu com 54 anos de infarto. E assim, ele era novo. Extremamente jovem. Mas assim, fumava muito, a vida inteira fumando muito, bebendo muito. E a alimentação também não ia no hospital, sentiu dor no peito, não quis investigar, no outro dia ele infartou. Então eu acho que às vezes falta esse cuidado mesmo, sabe? Esse olhar assim, com mais atenção para esse lado. Porque, por exemplo, o câncer, pelo menos no meu caso, é uma doença silenciosa. Eu descobri que eu tava com câncer através de uma anemia. Porque eu fiquei anêmica, o médico falou, não faz sentido essa sua anemia sem explicação nenhuma. E aí quando eu fui investigar, eu fiz uma tomografia e tinha uma lesão lá, então eu tava sangrando. E assim, nem tava dando atenção. Às vezes, a alteração nas fezes é um sintoma muito importante. Depois eu aprendi isso. Eu tinha até uma amiga que tava com esse problema. Eu falei, é melhor você ir no hospital pra você ver o que é. Porque, assim, é um dos sintomas mais graves, né? Só que às vezes você vê e eu acho que o ser humano mesmo culpa muitos fatores externos. Igual eu tava com anemia, não sabia. Então eu ficava com sensação de desmaio, cansaço. É o calor, é o clima, é sei lá, qualquer outra coisa. Menos uma doença, né? E aí, quando eu fui investigar, por causa de uma anemia, talvez se eu não tivesse essa anemia, o tumor ia crescer, eu não ia saber. A doutora Karen até falou. E obstruir o intestino, e aí o caso ia ficar muito pior do que já estava. E aí vem a importância do autoexame também, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o ultrassom, tinha ali 6 meses na hora que a mulher colocou aqui
Ela falou assim, você nunca sentiu? Aí eu coloquei a mão. Falei, não, agora que você falou, eu senti. Se eu tivesse o hábito de fazer o autoexame ali pelo menos uma vez ao mês, eu não sei qual é a recomendação médica, provavelmente eu teria percebido bem antes. E olha que eu tive um prazo ali de 6 meses, um prazo curto, né? Mas como eu tenho o triplo negativo, que é uma doença agressiva, se eu tivesse o autoexame, talvez o tratamento seria bem mais brando, né? Tivesse descoberto um pouco antes. As duas coisas que vocês falaram faz total sentido, tá? Observar a nossa rotina é uma coisa muito importante. As pessoas não observam as fezes, por exemplo. Se elas observassem, elas veriam que tem alguma coisa diferente. Uma coisa também que a gente vê muito, só te cortando, quando a gente está fazendo atividade física e alimentando melhor, até as fezes O ritmo melhoram. intestinal, O ritmo exatamente. intestinal. Isso é fato. É uma das coisas que... Sem sombra de dúvidas. As pessoas não olham. Às vezes eu pergunto em consulta, a pessoa fala assim, você queria que eu olhasse? Sim, eu preciso entender o que está acontecendo. Tem sangue? Tem muco? O calibre das fezes é normal? Porque quando cresce uma lesão dentro do intestino, pensa no intestino como um tubo mesmo. Ele começa a obstruir a passagem. Sim. As fezes não vão mais ser do mesmo jeito que elas são, elas começam a sair em fita. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Quando você fala do autoexame de mama, o autoexame de mama ele é muito importante para autoconhecimento da mulher. Por que isso? É difícil uma pessoa que não é da área palpar alguma coisa muito pequena na mama. Nós temos dificuldade. Acima, a gente consegue palpar acima de 1 centímetro. Abaixo disso, a gente não palpa. Normalmente é pego em exame de imagem. Então, você fazer o autoexame te leva a entender como é você. Nós, mulheres, temos uma mama assimétrica. A mama direita nem sempre é igual à mama esquerda. Às vezes uma é maior, a outra é menor. Ah, mas eu já vi isso é o meu normal. O mamilo, às vezes, é invertido, às vezes é normal. Meu mamilo é normal, de repente o da mama direita inverteu. Opa, tem alguma coisa de errada. Apareceu lesões de pele, parecendo uma alergia, parecendo uma inflamação na pele. Pode ser um tipo de câncer de mama chamado carcinoma inflamatório de mama. Opa, tem alguma coisa de errado? Eu não estou amamentando e, de repente, saiu um líquido do meu peito? Outra coisa de errado. Então, o autoexame ele é importante primeiro para a mulher se conhecer, para ela entender, para ela ver se tem algum sinal que faça ela procurar um mastologista com mais urgência. E é claro, se ela palpar alguma coisa, ela vai atrás de ajuda. Mas ele não é hoje o padrão ouro, não é o melhor exame que a gente tem, porque a gente só palpa acima de 1 centímetro. E a gente não quer descobrir, mas se a gente for para descobrir, a gente quer, obviamente, quanto antes, melhor. Então, que ele seja menor. Não dá para não fazer exame de imagem, não dá para não fazer mamografia. Então, mulheres acima de 40 anos, mamografia todos os anos. Mulheres que já tiveram algum tipo de relação sexual, Papa Nicolau. A gente tem uma coisa muito interessante que é um exame chamado DNA-HPV, que agora o SUS incorporou, ainda não está fazendo, mas é um exame que olha se essa paciente tem alguma infecção pelo HPV. Se ela não tiver, a gente já não precisa mais fazer preventivo todo ano. Isso já se estende agora a cada 3 a 5 anos. Então, já melhorou muito. A gente vem melhorando, a gente vem assumindo. Só que as pessoas precisam fazer exames de rastreio. A nossa parte tem que ser feita. Atividade física, sono regulado, uma alimentação verdadeira. O que eu vejo muito dentro do meu consultório, vou tocar numa parte muito sensível, é pessoas se alimentando de alimentos ultraprocessados, enlatados e embutidos, todo mundo que vem dentro da caixinha. Ninguém mais quer comer arroz, feijão, carne e verdurinha. E não, comida de verdade. Nossa, fast food, maçã é fast food, você pega ela e morde. Pra que sanduíche? Tá? Ninguém mais quer isso. E aí a gente começa a ficar com a memória pior, a gente começa a ficar mais cansado. E aí o que a gente faz? A gente não vai para atividade física, a gente vai procurar um médico que vai melhorar a nossa condição. E aqui que eu tenho muito problema, porque a medicina, assim como todas as outras áreas, está muito rica em pessoas que querem ganhar dinheiro em cima dos outros. E aqui começa
N suplementações desnecessárias. Aqui começa o uso de hormônios, esteroides, anabolizantes sem indicação nenhuma, que é a modulação hormonal, diferente de reposição, quando a gente está entrando em menopausa. Então, aqui é um território muito fértil e eu vejo muito isso. A cada 10 pacientes que entram no meu consultório, pelo menos uns 4 estão usando alguma coisa que eu olho e falo assim, Eu tava não precisa disso. Você vai tomar e ele vai sair quando você for ao banheiro fazer xixi. Se for só isso também, menos mal, porque a gente está só gastando dinheiro. Mas, veja bem, reposição de ferro durante a quimioterapia para o câncer de mama, reposição de vitamina B12 e antioxidantes fazem o paciente performar pior ao tratamento de quimioterapia. Vitamina C é antioxidante, é vendido na farmácia sem receita. Glutamina, creatina. Agora a gente entra numa parte de suplementação, é uma parte que eu gosto de falar. A gente metaboliza creatina de 1 a 3 gramas por dia. Por que a gente precisa suplementar? Tem pacientes que chegam no meu consultório e falam assim, eu estou tomando creatina. Pode? Você está malhando? Não. Pra quê? Não tem sentido nenhum você tomar creatina se você não estiver malhando. A creatina ela vai melhorar ali quando você estiver cansado, naquela última repetição que não está subindo mais o halter, ela te dá aquele gás final. Para pacientes oncológicos, a gente tem estudo só em modelo animal, a gente não tem modelo humano. E os 2 estudos são muito paradoxais. Um fala que ela poderia melhorar e ajudar o paciente em quimioterapia, e o outro fala que ela pode acelerar a doença. Então, a gente não tem segurança num paciente com doença ativa, diferente de um paciente que está em acompanhamento. A gente não tem segurança hoje, nem para contraindicar, nem para indicar. Glutamina, mesma coisa. A glutamina hoje é um suplemento que a gente usa, inclusive, em ambiente crítico de CTI para paciente grande queimado, na tentativa de melhora de imunidade. Foi feito um ensaio clínico para entender se a glutamina poderia melhorar a baixa de imunidade do paciente que está em quimioterapia. Ela não melhora. Além de não melhorar, veja, nossos 2 exemplos, pacientes com câncer de cólon, paciente com câncer de mama, performaram pior usando glutamina. Só que todo mundo que chega no consultório está suplementando alguma coisa ou quer suplementar alguma coisa. Entra na academia já perguntando a primeira coisa que hoje eu vejo muito lá, o que eu tomo? Cara, calma, vamos começar a treinar, vamos ter consciência corporal, vamos depois fazer uma dieta, vamos nos alimentar direito, para depois pensar em tomar alguma coisa, ver o que o seu corpo vai precisar, qual que é a necessidade. Tem muita invenção hoje em dia, né? As pessoas, tem um chá aí que você toma. Minha mãe esse dia chegou, porque a menina lá do meu serviço falou que se tomar tal coisa, o câncer não volta. Eu falei, como é que você vai tomar isso só porque alguém falou? Nós temos múltiplos medicamentos milagrosos. Exatamente. Múltiplos. E aí tem uma Mas frase... os casos de câncer continuam aumentando, né? Interessante isso, não? Que as pessoas até brincam, tipo assim, só tem doença quem faz exame. Igual minha mãe, eu tô pra fazer um exame, mas eu tô com medo de descobrir alguma coisa. Eu falei, mas você vai fazer o exame justamente pra descobrir e tratar. Não faz sentido você evitar, mas as pessoas têm muito medo, né? De descobrir alguma coisa. Uma outra coisa interessante vejam, coisas que nos parecem muito inocentes. Vitamina C da farmácia, o chá verde, chá de cavalinho, erva de cavalo, rabo de cavalo, algumas pessoas chamam assim, eles interferem no metabolismo da quimioterapia. Eles aumentam o metabolismo e com isso você metaboliza a quimioterapia mais rápido, diminui a eficácia. Então, as pessoas, elas buscam hoje soluções rápidas. Eu quero alguma coisa. É a mesma história do chá para emagrecer. Você não vai emagrecer tomando chá. O máximo que você vai fazer é perder um pouco de líquido tomando chá diurético. Perder gramas... Vai para a balança, deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. Então, assim, as pessoas hoje em dia estão querendo fazer yoga dentro da sauna. É o mesmo sentido. Você vai emagrecer mais? Não, você vai suar mais.
Se isso te deixa melhor, nós também não vamos. Depende do porquê que você está fazendo Depende- aquilo. depende- Tem, né? Tudo tem um porquê, né? Então, Mas hoje Pra- em dia, a busca por uma solução rápida tem trazido para nós problemas muito importantes. Eu tenho uma paciente de câncer de mama, um tumor receptor hormonal positivo, paciente jovem, que desde os 22 anos de idade colocava chip de modulação. Ela não está fazendo reposição hormonal, ela não está em menopausa, ela está modulando o hormônio. Ela está colocando coisas que ela não precisa ter. A literatura não tem nenhuma indicação de dosagem de testosterona em mulher. Aí você fala, mas por que eles testam? Para dizer que a sua está baixa e que você precisa repor. Você é mulher, não é para você ter ela alta. Você não precisa testar. Testosterona em homem, a indicação de testagem é suspeita de hipogonadismo, quando o testículo não produz, quando a gente não tem produção. Ou naquele paciente com câncer de próstata que a gente está castrando, fazendo o contrário, eu quero saber se ele está castrado. Não tem outra indicação de dosar testosterona em homens também. Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas querem modular. E aí você coloca uma quantidade grande de hormônio ali. A reposição hormonal, ela é um fator de risco claro para câncer de mama. Ela vai de acordo com o tempo e com o que você usa. Quanto a gente antes acreditava que acima de 5 anos a gente poderia aumentar o risco de câncer de mama, hoje a gente já sabe que a partir de 1 ano isso já pode acontecer, o risco é cumulativo. Essa paciente teve um câncer de mama jovem, aos 34 anos de idade, já fazia 12 anos de modulação hormonal. Ela fazia isso porque ela se sentia bem, ela tinha vitalidade, o corpo estava muito bonito, realmente muito bonito. Só que ela teve um câncer de mama. Dá para afirmar que foi da modulação hormonal? Não, mas muito provavelmente pode por ser ter sido. influenciado, né? Ela não tinha nenhuma mutação genética que aumentava o risco de ela ter um câncer de mama naquela idade. Pode ser esporádico, mas muito provavelmente tem relação. Eu fiz quimioterapia nela, ela entrou em menopausa, ela voltou a menstruar. Ela estava bloqueada e mesmo com os medicamentos de bloqueio do ovário, eu não conseguia chegar em níveis de castração. Eu precisei pegar o radiologista intervencionista e perguntar para ele, falar assim, olha, eu preciso que você faça uma ultrassom e veja se você acha o último implante a gente já tinha tirado, porque ela colocou um implante cerca de 1 mês e meio antes do diagnóstico. Quando eu liguei para o médico que fez a implantação do chip, eu perguntei a prescrição do chip, o que tem dentro. Ele não soube me responder. É o meu primeiro medo maior. Mas você botou, você não sabe o que tem lá dentro? Ah, foi manipulado, sim, mas alguém tem que prescrever para ser manipulado. Né? Nunca fiquei sabendo o que tinha lá dentro, nunca chegou esse receituário para mim. E aí, ela não castrava de jeito nenhum. Eu chamei um radiologista intervencionista, falei, olha, essa paciente faz modulação hormonal há muito tempo. Eu preciso entender por que ela não castra. No suco interglúteo, é um lugar que a gente coloca muito, além do braço, ele conseguiu achar 6 tubinhos de chip de modulação hormonal. A gente fala que eles têm um período de validade de 6 meses. No caso dessa paciente, alguns ainda estavam liberando hormônio. Depois que eu tirei, acabou. Resolveu o problema. Eu passei por isso que eu tive endometriose, né? Então, todos os endócrinos que eu ia era isso. Ah, vamos fazer reposição disso, reposição daquilo. Mas eu tenho 2 médicas de confiança, ginecologista e cardiologista, levava para elas tá querendo tirar o seu dinheiro e ainda vai piorar a sua endometriose, né? Então, assim, tem muito isso no mercado hoje, infelizmente, né? Tem médicos indo ali para o lado do lucro, né? E não do lado da saúde, né? É visível isso hoje em dia, assim, e preocupante. É preocupante, porque às vezes eu vejo, seria cômico se não fosse trágico. Às vezes o paciente tem uma tendência a acreditar mais neles do que na gente. Porque o que eles fazem traz para o paciente um bem-estar. Se eu repor testosterona em mim, eu vou ter um bem-estar muito maior do que o que eu estou sentindo agora. É um hormônio de vitalidade. Vai fazer bem para mim? Não sei. Então, e assim, vamos lá, né? A atividade física
Aumenta a testosterona. É uma das únicas formas de aumentar a testosterona, inclusive. De forma correta e saudável, né? Exatamente. Então... É isso. Então, assim, igual a gente está vendo aqui, falando diversos benefícios, diversas aplicabilidades, né, da atividade física, em que ela vai melhorar em você. Então, assim, não tem o porquê de hoje a gente não estar fazendo, né? Então, assim, a gente vai pegar esse gancho do setembro, que foi o setembro amarelo, outubro rosa e o novembro azul, que está vindo aí. Igual a doutora Karen falou, não é se cuidar. Então, a gente tem que se cuidar, se olhe. Então, Posso fazer uma correção e te interromper? Sim. A gente, todos os meses do ano, basicamente, a gente tem um mês de visibilidade para chamar atenção. Agosto, a gente teve o agosto branco, que chama atenção para os casos de câncer de pulmão. Sim. Tabagistas, poluição, enfim. A atividade física, obviamente, melhora tudo isso. Melhora condicionamento cardiopulmonar, que a gente já conversou para esse tipo de paciente. Setembro, a gente tem duas coisas. O setembro amarelo, que você falou que está relacionado à saúde mental. Importantíssimo, porque saúde mental é uma coisa que faz a diferença. E a gente tem o setembro lilás, que é o mês que dá visibilidade aos tumores ginecológicos, aos 5 tipos de tumores ginecológicos. Entendi. Outubro a gente tem outubro rosa, novembro a gente tem novembro azul. Dezembro a gente tem dezembro laranja, para evitar a exposição solar por causa do risco de melanoma. Então, assim, mas eu acho que esse mês que o pessoal fala é mais assim, como uma lembrança. Porque o dia de se cuidar é sempre, né? Então, assim, ali é só pra gente lembrar, mas a gente tem que se cuidar todo dia. É aquela dosezinha diária de cuidado, de autocuidado, de atividade física, de bem-estar. Então, assim, é a nossa dose diária de remédio. Então, assim, esses meses que nós temos aí é só como um alerta, né, pro pessoal, porque tem muita gente, igual a Amanda falou, que não quer olhar porque não quer achar alguma coisa. Então, assim, nessa época, na conscientização, eu acho que o pessoal olha mais um pouquinho, vê um pouquinho mais a fundo e se cuida mais. E veja uma coisa interessante. Num tratamento, a gente tem múltiplas modalidades de tratamento. A gente tem quimioterapia, a gente tem cirurgia, a gente tem radioterapia, a gente tem imunoterapia, para várias fases. Quando a gente fala de atividade física, vejam que a gente falou de prevenção, antes de ter, melhora dos eventos, dos efeitos colaterais do tratamento durante e reabilitação, que é pós. Ela está presente antes, durante e depois. Então, acho que não tem outra É inevitável a saída. atividade física, Então, né? temos aqui prioridades, né, para Eu falar. acho que essas campanhas assim também é mais pra conscientização mesmo, porque câncer não tem idade. Eu nunca imaginaria que eu ia ter câncer na vida, ainda mais com 24 anos. Então, assim, não tem idade, não escolhe ninguém. Então, assim, igual eu falei pra doutora Karen quando eu tava fazendo o tratamento, eu perguntei, tem como saber desde quando o câncer tá? Ela falou, não, porque a gente não sabe a evolução, se ele cresceu rápido, se estava aqui há 6 meses, há 1 ano. Então, assim, é muito importante fazer os exames preventivos e a atividade física também, né? Pra essa doença não acometer mais ninguém, né? Que é fica muito aí, difícil. ó, o recadinho, gente, atividade física, prevenção, outubro rosa tá aí. Não tenha medo de fazer o autoexame, porque, querendo ou não, os exames são a partir de 40 anos, né? Amanda aqui com 24 anos, conheço vários outros casos de meninas com 20 e poucos anos aí. Não tenham medo de fazer o autoexame, se perceber alguma coisa, procure um especialista. É muito importante, é a sua vida que está em jogo, se priorize. A nossa vida é corrida, aquela correria, mas a gente precisa se priorizar para ter saúde, para ter qualidade de vida e para poder ajudar os demais, né? Exatamente. Porque o nosso papel aqui nesse mundo é esse, né? Servir e ajudar os demais. Então, a gente precisa se priorizar e a atividade física tá aí.
né? É importantíssimo, não tem para onde correr. Ela tá falando isso porque eu puxei a orelha dela uma vez no tratamento, porque ela não quis ficar internada no hospital, porque ela estava com os 2 filhos em casa sozinhos. Por isso que ela tá falando isso, ela tá me devolvendo o xingão também dela. É isso aí, a vida corrida, Eu gente. falei, eu Nessa preciso época que aí você passou. se priorize e depois alguém cuida A deles. gente aprende ali, né, por bem ou por mal, que a gente precisa se priorizar, alguém não tava né? em casa, tava viajando, Eu precisei, eu juro, eu liguei pro plantonista e falei assim, olha de novo, me dá certeza que ela pode ir Ela embora. pode receber alta. Mas aí, deu tudo certo, graças a Deus. Eu tenho me priorizado e tenho visto, né, a importância disso na qualidade de vida mesmo. E deu tudo certo. O PET está aí zerado, graças a Deus, né? E as toxicidades agora que você está cada vez mais frequente na academia estão muito menores em relação ao que estavam. Exatamente. E é Isso. importante também ser acompanhado por bons profissionais, né? Com certeza. Como a doutora Karen, o Doutora doutor Hélio Borges também, que é um dos meus oncologistas. São pessoas, assim, que priorizam realmente a vida, sabe? Não é esse mercado que a gente estava falando que está tão banalizado, né? As coisas hoje em dia. Exatamente. E aí, eu acho que é muito importante, porque quando a doutora Karen me deu o diagnóstico, eu até falei, parece que a pessoa já tem o tato, né? O molejo, assim, pra falar com você, não é? Porque quando eu fiz a minha primeira tomografia, a doutora olhou assim a tomografia, olhou pra mim e falou, não, parece que você tem uma neoplasia. O que é isso? Ela câncer. Aí eu fiquei tipo assim... Como é que me fala isso assim, né? Como? Não, eu já Matou pensei, o tá paciente. louca, enlouqueceu aqui de vez. Aí ela, não, você vai ter que internar e não sei o que e tal. Aí depois o doutor Hélio foi lá, ele me tranquilizou. A doutora Karen, quando foi me dar também o diagnóstico, me tranquilizou muito também, porque a gente fica com muito medo, né? Exatamente. Tipo assim, caramba, e agora? O que vai acontecer? A gente tem medo de morrer, não tem como, todo mundo Exatamente. passa por isso. É o primeiro sentimento. Aham. A negação vem pelo Você não quer sentimento. acreditar, assim... A gente não para pensar que a vida tem uma finitude. Ninguém para. A morte é o encerramento do capítulo da vida, se a gente está falando de um livro. Mas a gente para pensar nisso e reflete quando a gente tem algo que ameaça a nossa vida. Quanto mais jovem a gente é, menos a gente pensa que a vida pode ter fim. E aí, de repente, alguém fala para você assim, olha, você tem câncer. Opa. Agora eu entendi que a vida pode ter fim e talvez ele não esteja tão longe quanto eu imaginei que ele poderia ter. Nesse momento você reflete. Até lá, é muito difícil você pensar nisso. Com certeza. E eu acho que traz muitas lições também. Você realmente valorizar as pessoas que estão com você, a sua vida mesmo. Porque a gente vive tão no automático que às vezes a gente não aproveita os melhores momentos. Assim, hoje, quando eu tô com meus amigos, pra mim é um evento. Tipo assim, nossa, que coisa legal. Que pra mim talvez poderia ser rotineiro anteriormente, entendeu? Da doença. Então, acho que traz muitas lições também da gente refletir, conscientizar que viver realmente é uma dádiva. É você ter saúde, é uma preciosidade. Porque Com sem certeza. saúde... Eu acho que a lição que fica é para pacientes oncológicos, se você não tiver uma contraindicação. A atividade física é prescrição médica. Exatamente. Prescrição médica. não só para os oncológicos. De mas doença pra crônica, tem que crônicas, tomar todos os dias. É isso. Então, assim, acho que é isso. Muito bom nosso bate-papo. Dava, assim, pra gente ficar conversando mais Horas, umas horas aqui. Vamos ter novas oportunidades. Vamos. Mas eu queria muito agradecer a doutora Karen por disponibilizar pra gente, tirar essas dúvidas, esclarecer muitas coisas pra gente, pra todos nós que estamos aqui assistindo. Marineide, ter vindo, muito obrigado. Amanda, muito obrigado pela participação, todos vocês. E fiquem aí, qualquer dúvida que tiverem, qualquer sugestão que tiverem, pode mandar aqui, que a gente, se tiverem alguma dúvida em relação à atividade física, ao câncer, pode mandar que a gente vai procurar responder. A gente A academia tem Instagram, não academia tem? A gente tem o pode Instagram. mandar as dúvidas lá por Pode inbox mandar e eu no- respondo junto com o Clériston assim que Pronto, possível. tem o Instagram lá da New Hit, _IFF. Passem lá para conhecer, vão lá na academia. A gente tem lá hoje, temos modalidades coletivas, temos o personal, temos o Pilates, temos atividade para todas as idades. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode perguntar ou aqui no YouTube, ou pode perguntar no Instagram da academia, pode deixar sugestões também, podem ficar à vontade.
E muito obrigado a vocês, doutora Karen. Obrigada, sou eu que agradeço. É sempre muito bom poder falar disso. É paradoxal, né? Falar que a oncologia é bom. A oncologia, ela é, de longe, uma das especialidades mais desafiadoras que a medicina tem. Mas eu estava refletindo sobre isso, eu até queria fazer um vídeo no Instagram sobre isso, para falar sobre tudo que a oncologia me traz. Porque as pessoas têm a tendência de olhar só para o lado difícil da oncologia. Claro que tem um lado difícil. Tem pacientes em progressão, tem pacientes que a gente vai dar diagnóstico, não é fácil dar o diagnóstico para ninguém. Mas a oncologia traz para nós médicos uma coisa tão legal. Eu conheço a família da Marineide. Quando ela entra no meu consultório e ela não está legal, eu sei dizer que ela não está legal, porque eu conheço ela pelo semblante dela. Eu tenho um paciente que recentemente acabou a quimioterapia por um câncer de intestino, começou junto com a Amanda, cheguei a comentar isso com você. Ele acabou a quimioterapia, esperou 21 dias, fez um exame de sangue e me mandou. Falou assim, tá bom? Falei, tá, eu vou voltar a trabalhar. O retorno dele ao batalhão da PM, várias fotos, ele me mandou fotos. A alegria dele de voltar à atividade que ele sempre exerceu e que ele gosta. Esse mesmo paciente, nesse final de semana, no sábado, casou. Ele já era casado no civil, mas ele não era casado na Igreja Católica. Ambos são católicos, tem um casal de filhos lindos. Ele realizou o sonho de casar na Igreja Católica. Poder vivenciar isso e ver o paciente realizar os sonhos dele, saber que a gente está tão próximo dele. Poxa, acho que nenhuma especialidade traz para a gente quanto a oncologia traz. Isso aí eu vejo diário também. A gente vê ali de perto. Eu falo que a gente é quase um psicólogo também. Exatamente. A gente tá ali eu tenho pacientes que vêm todo mês para uma sessão de terapia. E eu acho bom demais. É isso. Na sessão nossa de personal tem esse embutido lá. Todo mundo é psicólogo. Obrigado, Marineide. Queria deixar alguma consideração? Eu queria agradecer aí a oportunidade, né, de contribuir de alguma forma, né, para que outras pessoas não passem, né, pelo que a gente passou, né, e os que estão passando, que sejam fortes, que tem muitas chances de vencer, né? Temos aqui exemplos de vitórias, né? Que é possível e que é possível passar da melhor forma possível, que foi como a gente fez, né? A gente se dedicando ali. E é isso, gente. Agradecer mesmo. Eu não sei se você lembra, na primeira consulta eu falei uma coisa para você. O tratamento é pesado, mas eu quero interferir o mínimo possível na tua rotina de vida. Sim. E eu acho que isso a gente conseguiu fazer. Isso faz o paciente passar muito melhor. Muito melhor pelo tratamento. O deserto é árido, mas a gente venceu, né? A gente acha água. Com certeza. É isso. Eu só quero agradecer também pela oportunidade, dizer que é um prazer poder compartilhar um pouco também da nossa história, né, da nossa trajetória. É difícil, mas não é impossível. E é isso, a gente passa por muitos momentos muito desafiadores, mas eu acho que quando a gente vence, assim, é um sentimento... Eu tô, assim, já só pensando que a minha última quimioterapia, meu Deus, chegou esse dia, graças a Deus. Mas é isso, é muito feliz, assim, poder compartilhar esse momento com vocês, é isso. A Amanda vai comemorar o final da quimioterapia dela com uma aula de HIIT lá na New HIIT. Tem um aulão agora esse mês, ela já vai. Ela vai. Representar o Outubro Rosa. Com certeza. Gente, muito obrigado. E é isso.